Nessa manhã do dia da Feira da Alma. Nós não cumprimos essa agenda apenas por uma questão sociológica, antropológica, mas por compreendermos a necessidade que temos de recebermos de Deus os nutrientes espirituais que nós necessitamos para a nossa caminhada, para o aperfeiçoamento do nosso caráter e para juntos anunciarmos as boas novas da salvação, a fim de que aqueles cujos olhos ainda não foram aclarados reconheçam a Cristo como Salvador bendito de suas vidas. De modo que é uma alegria muito grande poder manter ainda, não obstante a tudo que nós estamos enfrentando nesses dias, as portas da igreja abertas e podermos bendizer ao Senhor pelos seus feitos benditos por sua ação misericordiosa. Quero convidá-los a abrir a Escritura, no Salmo de número 27, Salmo de número 27, verso de número 10. É o texto para a nossa instrução e reflexão nesta manhã do dia do Senhor. Salmo de número 27, verso 10. Eu quero ler com vocês esta porção da palavra de Deus e logo em seguida nós teremos mais uma oração. Vamos ler, verso 10 do Salmo 27, diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Vamos orar. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, bendito, nosso Redentor, é por Ele, por seus méritos, por seu sacrifício perfeito e suficiente, que nos achegamos a Ti mais uma vez, conscientes da condição em que estamos e quem somos, pois pecamos contra Ti por ações e omissões, mas ainda assim o Senhor nos recebe no Teu regaço santo, não por nós, por aquilo que fazemos ou eventualmente deixamos de fazer, que venha promover a Tua glória, mas porque o Senhor olha para o Teu Filho, o seu sacrifício, por sua substituição, porque Ele tomou na cruz o nosso lugar. É por Ele, meu Senhor, que nos achegamos a Ti, nesta manhã do Teu dia, do dia separado para o culto, para Te pedir, em nome de Jesus Cristo, que fale-nos ao coração, de forma especial, estimule-nos nesses dias de pandemia, de tantos enfrentamentos e dificuldades, a devotarmos a nossa vida a Ti e a confiarmos na Tua paternidade e bondade. Que o texto lido seja o instrumento da graça, pela ação do Espírito, para a vida da igreja e para aqueles que eventualmente estão nos escutando sem aliança contigo, que tenham seus sentidos despertados, seus olhos aclarados, os ouvidos desimpedidos e que creiam na obra de Cristo como suficiente para a salvação. E que em tudo Jesus, o nosso Senhor, seja honrado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, ainda que a Bíblia registre vários nomes de Deus, ela também fala do nome de Deus no singular. Se você voltar um pouco à salmodia, Salmo 8, verso de número 1, você vai perceber o nome de Deus aqui sendo utilizado no singular, quando o salmista disse: o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Ainda nesse mesmo livro, no livro do Salmo, no Salmo 76, também no verso 1, o salmista diz: conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Meus irmãos queridos, nesses casos, o nome vale por todas as manifestações de Deus em sua relação pactual, a sua relação de concerto, de aliança com o seu povo. Deus é apresentado nas Escrituras como incompreensível, daí a ideia de sua incompreensibilidade. Nós reconhecemos isso por nossa própria
confessionalidade, a confissão de fé vai tratar sobre isso, buscando definir o ser de Deus, bem como os seus atributos, ou como querem alguns, as suas qualidades. A Escritura, ela vai fazer uma distinção clara quando promove uma divisão dos nomes de Deus, e ela os distingue pelo menos de 3 formas. Primeira forma, ele fala sobre a nomina própria, ou seja, são os nomes próprios de Deus. A segunda forma é a nomina essentialia, ou seja, nomes essenciais que revelam também o caráter, o ser e os atributos de Deus. Terceiro, a nomina personalia, que são os nomes pessoais, como Pai, como Filho e como o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, no Antigo Testamento nós encontramos alguns nomes de Deus que estão relacionados diretamente, intimamente aos seus atributos. Nós reconhecemos que os teólogos definiram por uma pesquisa nos originais que há uma menção do El, ou o Elohim, ou Elion. Esses 3 nomes definem-os como o primeiro ser, como o ser mais poderoso e mais exaltado entre todos os deuses da terra. Há também a indicação e a tradução do nome Adonai, que indica o ser de Deus como governante, como aquele que é todo-poderoso, que tem o domínio de absolutamente tudo, que não somente controla as decisões macros, aquilo que ocorre na história, na vida da humanidade, mas em particular controla cada detalhe da minha vida e da sua vida. A Escritura também o apresenta como o El Shaddai. El Shaddai é apresentado como fonte da bem-aventurança, ou seja, da felicidade. Aqueles que querem ser felizes, que querem adquirir a felicidade, devem recorrer a El Shaddai, a esse Deus que é também o Deus de toda consolação, como Paulo escreve a sua 2ª carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, a partir do versículo 3 e até o versículo 5. Meus queridos, o Novo Testamento também traz alguns nomes acerca de Deus. Nós encontramos nomes que revelam também o seu ser, que revelam os seus atributos, tanto os comunicáveis quanto os incomunicáveis. Nós temos a expressão neotestamentária, retirada da língua grega theos, que expressa a divindade essencial. Nós encontramos também o Senhor sendo definido como Kyrios, que define-o como o Alfa, como o Ômega, como aquele que é o princípio de todas as coisas e que é o fim de todas as coisas, como registrou João lá no livro do Apocalipse. Mas nós encontramos também no Novo Testamento a expressão Pater, que apresentam como Pai, cujas qualidades comunicáveis, dos seus atributos comunicáveis, revelam algumas essências do seu ser e do seu caráter. Quando a Escritura, no Novo Testamento, apresenta a Deus como Pai, ela está também revelando a espiritualidade de Deus. Nós devemos pensar que a espiritualidade é, sem dúvidas, um dos atributos ou qualidades de Deus comunicável. Ou seja, Deus é um ser espiritual, mas o homem dotado de alma racional e mortal também é um ser espiritual. É importante nós pensarmos isso também à luz daquela conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, verso 24, ele definiu quem de fato é Deus para aquela mulher confusa no seu momento de devoção e de adoração, já que ela estava em meio a disputas acerca do lugar onde Deus deveria ser adorado. João capítulo 4, verso 24, definindo Deus como Pai e a sua espiritualidade, que é um atributo comunicável
que está no ser de Deus, mas que também resiste nas suas criaturas. O texto do Evangelho diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é interessante, quando nós compreendemos a paternidade de Deus, quando nós descobrimos a sua espiritualidade, é nós percebermos o valor daquilo que é definido na história como um patrimônio imaterial. Eu creio que, enquanto crentes, o nosso maior patrimônio seja o patrimônio imaterial, sobretudo todo o legado que nós recebemos quando os nossos olhos são aclarados, quando os ouvidos são desimpedidos e nós passamos a compreender o valor e a importância desse livro na nossa vida, na nossa família e nas nossas relações. São seus valores imateriais que regulam tudo, tanto as nossas relações vertical como a nossa relação horizontal. Por isso, meus irmãos, quando a Escritura afirma que Deus é Pai e enobrece a sua espiritualidade, quando dá ênfase ao valor desse patrimônio material, nós precisamos de compreender que, de fato, devemos pôr em prática tudo quanto aprendemos da sua espiritualidade revelada na sua palavra. Mas o Novo Testamento ainda vai falar sobre o conhecimento de Deus. E esse conhecimento está relacionado também a essa expressão pater, que apresenta ao Senhor como Pai, como aquele que está interessado no bem-estar dos seus filhos. Nós olhamos para a Escritura e, sobretudo, naquele momento de um sofrimento tão intenso na vida de Jó, e percebemos que ele não perdeu a dimensão das suas ocorrências e daqueles fatos tão danosos, porque ele tinha a compreensão que Deus, em sua sabedoria, na capacidade que tem, no conhecimento que ele tem, ele estava conduzindo tudo, absolutamente tudo, para que o seu nome glorioso e bendito fosse exaltado e glorificado. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Jó, você vai perceber isso de uma forma bem clara, no capítulo 12, versos 12 e 13, porque ali a Escritura vai registrar, de fato, o conhecimento que Deus tem. E nós devemos lembrar, meus irmãos, que o conhecimento de Deus, ele não somente é perfeito, mas ele também é simultâneo. Devemos lembrar que para Deus não existe pretérito nem futuro. Devemos lembrar que para Deus tudo é presente, e Jó tinha esse conhecimento. Em meio ao sofrimento que estava vivendo, sabia que em todas as suas lutas, o Senhor seria glorificado pelo conhecimento que ele tem de todas as coisas e o propósito que ele tinha naquele momento da vida do seu servo, de que ele estivesse mergulhado naquele vale, naquele sofrimento tão intenso, naquele deserto onde, não obstante a tudo quanto ele estava vivendo, ele cria piamente que Deus, como seu Pai, como pater, como aquele que tem um conhecimento simultâneo, como aquele que tem o conhecimento perfeito, como aquele que, diferente do homem, que tem um conhecimento fragmentado, haveria de ser glorificado no seu sofrimento. Então, o livro de Jó, no capítulo 12, versos 12 e 13, a Escritura diz: está a sabedoria com os idosos, e a longevidade e o entendimento? Jó responde: não, com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Meus irmãos, compreender que Deus é o Pater, que Ele é o Pai dos crentes, compreender que a sua capacidade e conhecimento não é um conhecimento fragmentado como é o nosso. Saber que, de fato, o seu conhecimento, além de perfeito, é simultâneo. Entender que tudo quanto ele faz visa a glória do seu poderoso e grandioso nome, em meio às aflições da vida, em meio às dificuldades que enfrentamos, é de fato algo que nos traz alento ao coração, em sabermos que Deus, em sua sabedoria, na capacidade que tem, na perfeição do seu conhecimento, vai nos conduzir, mesmo em meio aos vales, mesmo em meio aos desertos, mesmo em meio às dificuldades mais vis na nossa história, na nossa casa,
para ser glorificado em nós, para que as pessoas vejam que nós o compreendemos como Pai, que não obstante as nossas lutas, as nossas mãos estão agarradas às suas promessas, de tal forma que nós temos paz em nosso coração para enfrentar os nossos dissabores. É essa a compreensão que nós temos dessa expressão neotestamentária, quando define Deus como Pater e apresenta-o como um Pai, cujas qualidades comunicáveis são, primeiro, a sua espiritualidade, segundo, o conhecimento perfeito e simultâneo que Ele tem de todas as coisas. Mas há um outro aspecto que envolve aqui essa expressão Pater, que define a Deus como o Pai, que revela a sua espiritualidade, que revela o seu conhecimento, que é perfeito, que deve nos interessar nessa manhã. E é um terceiro aspecto desse atributo comunicável de Deus, que é a sua bondade. Como um Pai que é revelado na palavra, que Ele mesmo inspirou e deu aos homens para que sirva como bússola para a vida daqueles que se achegam ao arraial santo, nós precisamos de compreender que há uma compreensão aguçada quando nós, lendo essa expressão Pater, percebemos que aqueles que a utilizam tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, estão amparados por um conceito de que estão guardados, de que estão preservados, e que mesmo em meio às suas lutas e dissabores, eles podem contar com esse Pai que vai prover todas as suas necessidades. Meus queridos, essa expressão Pater também revela mais um atributo ou uma qualidade de Deus, que é a sua bondade. E quando nós falamos da bondade de Deus, nós devemos lembrar que a bondade no Senhor não é uma qualidade acessória, como é dada ao homem, de forma especial quando esse tem os seus olhos aclarados e é chamado a um relacionamento de aliança. Devemos pensar que quando o salmista, no Salmo 119, no verso 68, diz que Deus é bom, ele está falando que esta é uma qualidade inerente, ela faz parte do ser de Deus, ela faz parte do caráter de Deus, ela acompanha o Senhor em todas as suas decisões. Isso nos faz compreender que mesmo quando estamos em enfrentamentos como desses dias de pandemia, Deus não perdeu a noção da sua bondade, e os crentes jamais deveriam questionar a sua bondade quando estão enfrentando as suas lutas e os seus dissabores. Daí a expressão do salmista no Salmo 119, verso 68, Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Meus queridos, de fato, os nomes de Deus revelam o seu ser. Os nomes de Deus revelam seus atributos, os nomes de Deus revelam o seu caráter, os nomes de Deus revelam também que nos atributos comunicáveis nós devemos assumir a nossa responsabilidade de nos assemelharmos a Ele. Quando a Escritura fala que Deus é um Pai que é espiritual, nós precisamos de compreender o nosso papel, sobretudo os homens, como sacerdote na sua casa. Quando a Escritura fala que Deus, de fato, como Pai, tem um conhecimento simultâneo, tem um conhecimento perfeito, nós devemos lembrar que, como criaturas dotadas da capacidade de racionalidade, nós devemos exercer o conhecimento e a sabedoria para que, a partir do conhecimento que temos da Escritura, revelarmos que aquilo que sabemos e cremos, que está registrado na palavra do Senhor, é exercido e vivido a cada dia para revelar a sua bondade como Pai que Ele é. Assim como Ele se manifesta como um Pai bondoso, assim como Ele se manifesta como um Pai sábio, Ele espera de nós também, enquanto homens, essa sabedoria para a condução da nossa vida espiritual. Ele aguarda de nós também essa sabedoria para a utilização das Escrituras, não somente na relação vertical, mas sobretudo nas relações interpessoais.
daí a expressão do salmista de que Deus é bom e como Pater, que é como aquele que está revestido de majestade, de força e de poder. Ele governa todas as coisas para que em tudo o seu nome seja honrado e glorificado. Então nós compreendemos que na bondade de Deus também se manifesta o seu amor. Nós compreendemos que na bondade de Deus, nesse atributo comunicável, nós também compreendemos a sua graça. Nós compreendemos que na bondade de Deus, nós reconhecemos que Ele é misericordioso. Nós compreendemos que na bondade de Deus, Ele também é paciente quando nos preserva na aliança, mesmo quando nós rompemos com os nossos valores e pecamos contra Ele. Meus queridos, esse é o Deus apresentado nas Escrituras, tanto nas páginas do Antigo Testamento, e os hebreus reconheceram isso, como é também apresentado através da literatura neotestamentária, no registro do texto na língua original, no grego. Por isso, então, o salmista fez essa declaração. Ele disse, veja, Salmo de número 27, verso de número 10, ele disse: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Meus irmãos, a expressão utilizada aqui, que tem uma relação com o ser de Deus, nessa expressão textual do Salmo 27, verso 10, Senhor, é Yahvé, ou como nós conhecemos na nossa língua, Jeová. E é importante a compreensão aqui de que o salmista, ele utiliza essa palavra, Javé ou Yahvé, como no original, para expressar que há sempre um tempo em Deus para ajudar os que nele confiam. A sua ideia aqui nos apresenta a consciência de que, ainda que as coisas mais horrorosas possam nos ocorrer, ainda que o pai ou a mãe de um cristão possa abandoná-lo por alguma razão que foge do nosso controle, por exemplo, através do óbito, da partida para a eternidade, quando crianças ficam órfãs. Aqueles que estão vinculados ao Senhor em um relacionamento de aliança serão amparados, serão providos, serão amados, serão cuidados, porque Deus há de levantar pessoas para isso. É essa a consciência que o salmista tem aqui, ou seja, o tempo de Deus para ajudar aqueles que nele confiam, chega quando todas as demais ajudas, elas podem falhar. Isso nos revela, meus queridos irmãos e amigos, que Deus é perito em operar nas impossibilidades humanas. Alguém pode pensar, acabou a esperança dessa criança. Alguém pode pensar, acabou de fato o contentamento para uma família que teve a partida do pai e de uma mãe de uma vez. Mas é exatamente nessa condição vil, de uma dor que dilacera a alma daqueles que ficam, que Deus muitas vezes levanta as pessoas e os meios para revelar que Ele de fato é o Pai. É Ele que dá a provisão, é Ele que provê o socorro, é Ele que por sua graça, por sua bondade, manifesta a sua glória em meio às tempestades, às vicissitudes, às agonias e angústias da vida, revelando o quanto Ele ama o seu povo e o quanto Ele está disposto a cuidar do seu povo. Daí nós podemos retirar desta passagem das Escrituras, Salmo 27, verso de número 10, pelo menos 3 ensinos para a nossa vida nesta manhã. Quando o salmista diz, porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. A primeira lição que nós temos deste salmo nesta manhã é que Deus é a porção do órfão.
É Ele que provê todas as coisas, muito embora haja em nós muitas vezes a incredulidade de pensarmos que foram as articulações humanas ou a bondade de alguém que levou a provisão e o socorro para alguém que está sofrendo. Meus queridos, todas as coisas, absolutamente todas as coisas, são controladas por aquele cujo conhecimento é perfeito. Nós precisamos de compreender que absolutamente todas as coisas têm um fim proveitoso quando a nossa cosmovisão está orientada por aquilo que a Escritura nos ensina. Devemos ter a consciência que esta declaração do salmista, no Salmo 27, verso 10, nos mostra que, muito embora Deus possa se servir de agentes humanos ou de instituições humanas, Ele de fato é o Pai do órfão. É Ele que move o coração da igreja, é Ele que move o coração das pessoas, e Ele faz isso não apenas num relacionamento pactual e de aliança pela graça especial, utilizando a igreja, mas na graça comum também. Ele tantas vezes levanta pessoas que são antagônicas aos seus valores para servirem como servas, para cumprirem a sua vontade. O que a Escritura diz nessa declaração do Salmo 27, verso 10, que efetivamente Ele é o Pai dos órfãos. Está órfão aqui não tem uma relação apenas com a partida de alguém para a eternidade. Está órfão, orfanado aqui, tem uma relação também direta com aquele que, muito embora tenham seus pais em casa, com aqueles que, muito embora tenham toda a estrutura montada por uma família, se sentem desamparados por aqueles que deveriam exercer esse papel de paternidade. Então Deus é o Pai do órfão, não apenas no sentido do óbito dos pais, mas Deus é o Pai do órfão no sentido daqueles que estão esvaziados na sua vida de um real significado de contentamento, de alegria. Ele tem a provisão não somente para os sentimentos mais nobres, mas a provisão que necessitamos para a nossa subsistência, e é por isso que o salmista diz: porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então nós retiramos essa primeira lição, que Deus de fato é a porção do órfão. Mas há um outro aspecto aqui que nós podemos aprender, uma segunda lição, no Salmo 27, verso 10, é que além de ser a porção do órfão, ele também é o consolo dos perseguidos. E quando nós falamos sobre perseguição, meus queridos irmãos e amigos, nós lembramos de tudo quanto os crentes viveram no primeiro século. Às vezes perdemos a dimensão da forma pelo qual os crentes foram hostilizados no primeiro século da nossa era, porque não mergulhamos na história da igreja para compreender os detalhes das maldades que eram cometidas contra os cristãos. Muitos se tornaram alimento de feras, outros foram crucificados de cabeça para baixo. Alguns, por seu testemunho, por sua fé, e por enfrentar a fúria e a oposição daqueles que contradiziam a verdade da Escritura, foram queimados vivos em estacas. Estes homens e mulheres perseguidos por causa da sua fé na pessoa de Jesus Cristo, jamais deixaram de ter o consolo que vem do altar de Deus, porque Deus, além de ser a porção do órfão, Ele também é o consolo daqueles que são hostilizados, daqueles que são perseguidos, daqueles que são maltratados por causa da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, há muitos países da cortina de ferro, onde cristãos nesse momento estão encarcerados. Outros estão sendo preparados para terem a vida ceifada através de tiro, através de enforcamento, através das formas mais cruéis que alguém pode sofrer por causa da sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Então nós olhamos para a declaração do Salmo 27, verso 10, e compreendemos que Ele de fato é o consolo daqueles que são perseguidos. Mas por fim, meus irmãos, nós devemos compreender também
que quando o salmista afirma: porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, devemos aprender uma terceira e última lição. Deus é o paraíso daqueles que partem. E é importante nós compreendermos que todas as lutas, que todos os dissabores, que todos os enfrentamentos dessa condição efêmera têm uma data marcada para terminar. Nesses dias onde estamos nos acostumando com a ideia de perder os nossos entes queridos, nesses dias onde as pessoas estão no nosso relacionamento, na nossa casa e convivendo conosco e revelando seus projetos de vida e são repentinamente tiradas do nosso convívio, deveríamos ter uma melhor relação com a morte. É inadmissível que um cristão possa ter medo de morrer. É inadmissível que alguém possa querer se esconder da morte. É inadmissível que alguém possa ter no seu coração a ideia de que poderá alongar, ainda que seja um segundo da sua vida aqui. Meus irmãos e amigos, de fato a Escritura define não somente o dia, o tempo e o lugar da nossa chegada, mas ela assim também como define o dia, o tempo e o lugar da nossa chegada, ela define também o momento exato da nossa partida. Óbvio que isso não deve fazer com que você tenha uma relação irresponsável com a sua vida, é óbvio que isso não deve fazer com que você seja irresponsável, saindo por aí sem máscara, sem contemplar os decretos e aquilo que os ditames das áreas de saúde têm declarado, mas é importante também pensar que tudo quanto nós podemos vir a fazer, que esteja ao nosso alcance, não será suficiente se Deus quiser nos levar. E quando Ele resolver fazer isso, nós compreenderemos, como o salmista, no Salmo 27, verso 10, que Ele de fato é o paraíso daqueles que partem, ou seja, a morte para o cristão não é uma condição de orfandade, ele não vai ficar órfão dos seus pais, mas ele terá um encontro glorioso com aquele que é Pai por excelência, porque Ele de fato é o paraíso daqueles que partem, e é exatamente na partida, que pode ser definida como uma promoção à eternidade feliz, que nós desfrutaremos de uma relação com um Pai que é perfeito, que revela no seu ser, no seu caráter e nos seus atributos o amor que Ele tem a cada um de nós. Por isso, então, o salmista diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Que Ele mesmo, por sua graça e poder, aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Meu Senhor, em nome de Jesus, há muitas pessoas órfãs, em que sofrem o dano da partida de seus queridos. Alguns porque experimentaram da morte física e não se encontram mais no nosso meio. Outros, meu Senhor, porque abdicaram da responsabilidade, do exercício, da liderança. E há pessoas cuja presença física é notada, mas que nenhuma diferença faz para aqueles que se encontram orfanados nessa manhã. Nós queremos te pedir por estes, que foram e que convivem com os seus, sem contudo terem as provisões que necessitam, não somente materiais, mas emocionais e espirituais. Deus, que o texto lido nessa manhã, deste salmo tão contundente, com tantas verdades, seja o alento, o conforto, a fonte de esperança, àqueles que ouviram a Tua palavra, que de fato eles compreendam que o Senhor é o Pai perfeito, que tem um conhecimento perfeito, que tem a espiritualidade perfeita, que sabe acolher
com excelência. Por isso, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra gere conforto, consolo, sobretudo confiança no coração dos Teus filhos, para que em tudo Jesus Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja honrado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós temos alguns avisos. Não sei se tem alguém nos visitando nessa manhã. Está todo mundo de máscara. Aí é difícil, às vezes a gente não tem não, né? Muito bem. Oh, então, muito bem. Você pode ficar de pé, dizer seu nome? Eu não ouvi, gente. Rosaldina. Seja bem-vinda, viu? Volte outras vezes e a igreja tem algo a lhe dizer. Amém. Deus abençoe. Volte à noite, viu? 19 horas nós estaremos aqui reunidos novamente, Rosaldina. Para a glória de Deus, viu? Sinta-se acolhida por essa igreja, que também é a sua casa. Deus abençoe. Alguns avisos importantes.